Pense como uma pessoa abundante. Haja como alguém que sabe exatamente para onde está indo, sem duvidar da própria força, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Comece a decidir com firmeza, como se o sucesso já estivesse escrito no seu caminho. Agora imagine, se você soubesse que tudo vai dar certo, o que faria hoje sem medo? Qual atitude tomaria sem olhar para trás? Que desculpa você deixaria cair por terra de uma vez por todas? Existe um poder brutal nesse tipo de mentalidade. Ela te liberta da dúvida e te transporta direto para o campo da ação, onde as ideias ganham força e os sonhos deixam de ser teoria. Porque quem adota uma mentalidade de abundância age com foco, serenidade e direção. Mas quem permanece preso à mentalidade da escassez, recua, se sabota, se diminui, mesmo carregando um potencial imenso que ainda não teve coragem de acender. Este vídeo é sobre isso: despertar a força que você tem adormecida, romper o ciclo da escassez e mostrar que quando você se posiciona como alguém que já é digno, tudo muda. Sua visão, sua vibração, seus resultados. E essa realidade começa com um gesto simples. Comenta aqui embaixo: hoje eu ajo com abundância, eu sou estoico. Principalmente se você costuma pular essa parte. Essa é sua primeira vitória real. Quebrar a inércia, porque nenhuma transformação acontece sem ação. Então vamos começar. 1. Haja como uma pessoa abundante. Muitas pessoas potencialmente capazes deixam que as pequenas coisas, mesquinhas e insignificantes, bloqueiam seu progresso. Não é falta de capacidade, é o excesso de autossabotagem. Tudo o que você reforça com atenção se fortalece. Isso vale para suas atitudes, seus pensamentos e principalmente para a imagem que você constrói de si mesmo. Se você vive repetindo que não está pronto, que falta alguma coisa, que não é o seu momento, o seu cérebro começa a te proteger daquilo que você mais deseja. Ele entende que é perigoso tentar, que é mais seguro evitar, e começa a bloquear as oportunidades antes mesmo que elas apareçam. Isso não é apenas discurso motivacional, é biologia. Seu cérebro possui um sistema chamado Sistema Ativador Reticular, que funciona como um filtro automático. Ele seleciona o que entra na sua consciência com base naquilo que você mais acredita, mais pensa e mais espera. Ou seja, se você espera escassez, ele vai ignorar a chance de crescimento. Mas se você age como alguém que já tem valor, que já tem algo a oferecer, que já pertence ao lugar que deseja ocupar, o seu cérebro começa a te ajudar. Ele ativa ideias, conexões, recursos. Ele transforma o seu comportamento e o mundo responde à sua energia. Pense em duas pessoas diante da mesma situação. Ambas são convidadas a liderar uma reunião importante. A primeira passa o dia repetindo mentalmente: não sou boa com isso, vou travar, não tenho o mesmo talento que os outros. No momento em que precisa se apresentar, ela encolhe o corpo, evita contato visual, esquece os argumentos essenciais. A segunda diz para si mesma: se me chamaram, é porque eu tenho algo que importa. Talvez eu esteja nervoso, mas posso contribuir, posso fazer isso. Ela respira fundo, se levanta com firmeza e entrega uma apresentação com clareza e impacto. O que mudou? O conteúdo era parecido, a diferença foi a identidade assumida antes do desafio. Epicteto já dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. E a sua reação começa muito antes de qualquer acontecimento. Começa nos pensamentos que você cultiva, nas frases que você repete e na postura que você ensaia silenciosamente todos os dias. Por isso, se você quer viver uma vida abundante, pare de agir como alguém que está sempre atrás, sempre aquém, sempre esperando mais uma prova para se sentir merecedor. Haja como alguém que já tem valor, que já construiu consistência, que já está pronto para viver algo maior.
Se você quer que seu cérebro coopere com o seu crescimento, direcione seu radar para o que te fortalece. Pense, fale e se mova como alguém que já tem o que deseja, porque é assim que a mente aprende e é assim que a realidade muda. Se essa mensagem te tocou, escreve nos comentários: hoje eu ajo com a confiança de quem já é. Esse é o primeiro passo para viver como uma pessoa realmente abundante. 2. Pessoas abundantes escolhem com quem andam. A sua mente só começa a expandir de verdade quando você para de se cercar daquilo que limita sua visão. Não é que você seja incapaz de crescer, é que talvez você esteja tentando florescer em solo árido. Ambientes negativos, conversas rasas, pessoas que vivem repetindo "isso é impossível", tudo isso vai encolhendo seu progresso e travando sua confiança, mesmo sem você perceber. Mas quando você se aproxima de quem pensa grande, de quem já construiu algo além da média, de quem fala com clareza sobre evolução, disciplina e propósito, a possibilidade começa a parecer real. Pense nisso. Para quem vive num meio onde ganhar 10 mil por mês é um milagre, qualquer meta ousada soa como arrogância, mas ande com quem fatura 10 mil por semana e você vai entender que não se trata de genialidade nem de sorte. É ação, é padrão mental. E é aí que tudo muda. O que antes parecia distante vira referência, o que antes parecia ousado agora soa lógico. Porque quando você se conecta com quem já vive aquilo que você deseja, o seu cérebro para de tratar aquilo como fantasia e começa a tratar como o plano Epicteto dizia: frequentemente nos tornamos aquilo que contemplamos. Ou seja, o que você vê, escuta e absorve no dia a dia está moldando o que você acredita ser possível, e isso define o ritmo da sua transformação. Se hoje você se sente travado, pare de buscar só novas metas. Busque novos espelhos, gente que te inspire a crescer sem culpa, ambientes que façam sua coragem despertar e referências vivas que provem que é possível chegar mais longe, mesmo vindo de onde você veio. Você não precisa cortar ninguém, mas precisa aprender a dosar. Quem você ouve com o coração aberto, quem você deixa influenciar sua forma de pensar e quem merece apenas um bom dia cordial. Porque pessoas abundantes não se isolam, mas se cercam com intenção. Elas sabem que o ambiente não determina tudo, mas acelera ou sabota tudo o que você está tentando construir. Então, se você quer viver a abundância, comece com essa frase: se foi possível para alguém, pode ser possível para mim também. E se isso ressoou com você, comenta aqui embaixo: estou me cercando do que me fortalece. Porque essa simples mudança de ambiente pode ser o início de uma nova realidade. 3. Pessoas abundantes se enxergam com grandeza. Você pode ter preparo, pode ter talento, pode até ter todas as oportunidades nas mãos, mas se, lá no fundo, ainda se vê como alguém limitado, insuficiente ou indigno, sua vida vai continuar refletindo essa imagem distorcida. Porque não importa o que o mundo diga. O que comanda suas decisões não é a opinião dos outros, é a forma como você se enxerga quando ninguém está olhando. É como tentar construir um castelo sobre areia fofa. Não importa a beleza da estrutura, se a base for frágil, tudo desmorona no primeiro desafio. Gente abundante não nasce se sentindo pronta. Ela escolhe, todos os dias, agir como alguém em construção, mas já digna do que deseja viver. Pense nisso. Quantas vezes você já se sabotou por se achar menos? Aceitou pouco, mesmo querendo muito. Se calou para não incomodar ou pediu desculpas por existir, quando tudo o que você precisava era se posicionar. Agora imagine a mesma situação, mas com você agindo como uma pessoa abundante, alguém que sabe o que carrega, mesmo que ainda esteja crescendo.
Alguém que não se vende por migalhas, porque reconhece o próprio valor, e isso transparece no tom de voz, na postura, na forma de olhar. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é criada de repente. Se você quer um figo, precisa esperar o fruto florescer. Você não vai acordar amanhã se sentindo inabalável. Mas pode hoje começar a agir como quem está no caminho da grandeza, e é isso que muda tudo. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de praticar a identidade que você quer viver. É como ensaiar a versão mais forte, mais firme, mais alinhada com a vida que você está construindo. E quanto mais você repete, mais natural se torna. Porque seu cérebro aprende pelo exemplo, e quem fornece esse exemplo é você. Se você se enxerga como fraco, cada atitude vai reforçar essa fraqueza. Mas quando você começa a se tratar com respeito, com presença, com autoridade interior, você envia um recado claro ao mundo. Eu não sou a dor que vivi, eu sou a força que escolhi desenvolver. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você é a escolha que faz hoje sobre quem deseja se tornar. Talvez no passado você não soubesse como se proteger, como se valorizar, como agir diferente, mas agora você sabe. E isso te dá poder. Cada vez que você se posiciona, mesmo tremendo por dentro, cada vez que você se valoriza, mesmo sem aplausos, você está moldando um novo espelho. E nesse espelho, você já não se vê como vítima. Você se vê como alguém que está crescendo com consciência, coragem e direção. Se essa é a identidade que você quer fortalecer, comenta aqui embaixo: eu escolho me enxergar com grandeza, porque é assim que agem as pessoas verdadeiramente abundantes. 4. Aprenda a agir como se o sucesso já fosse real. Pense em um ator prestes a entrar no palco. Ele ainda não recebeu aplausos, ainda não sabe se o público vai aprovar, mas mesmo assim, ele respira, anda, fala como se já estivesse dentro do personagem. Ele não espera o reconhecimento para agir, ele age primeiro e o reconhecimento vem depois. Com você é a mesma coisa. Antes da conquista vem a postura. Antes do resultado, vem a energia. Se você quer transformar sua realidade, precisa começar se comportando como alguém que já está a caminho daquilo que deseja. Porque é assim que se reprograma a mente. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado com convicção. Ou seja, quando você começa a agir como a pessoa que quer se tornar, ele começa a acreditar e cria novos padrões de pensamento, emoção e comportamento. Isso se chama reprogramação mental. E ela começa com uma atitude simples, mas poderosa: agir como se a vitória já fosse certa. Não se trata de arrogância, se trata de viver com direção, com intenção, com presença, como se fosse só uma questão de tempo, como se tudo já estivesse se alinhando para dar certo. Essa atitude muda o seu tom de voz, muda a sua energia e muda a forma como o mundo te percebe. Pense em alguém que está tentando abrir um negócio. Se essa pessoa age como quem duvida do próprio projeto, todos percebem. A voz treme, sua postura encolhe e a insegurança vaza. E mesmo que ela tenha talento, ninguém confia. Por quê? Porque ela mesma não confia. Agora imagine essa mesma pessoa se posicionando como alguém que acredita no que está construindo. Mesmo sem resultados ainda, ela fala com clareza e transmite propósito, e isso atrai interesse, respeito e oportunidade. As pessoas sentem e acreditam em quem já acredita em si mesmo. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. Ou seja, o medo, a dúvida, o julgamento, tudo aquilo que parece te frear, pode se tornar o combustível que te empurra. Mas para isso, você precisa se mover primeiro. Não espere se sentir pronto. Haja como alguém que já escolheu não recuar. Haja como quem já decidiu que vai vencer. Se hoje fosse o dia em que tudo começasse a dar certo, como você se comportaria?
com que roupa, com que olhar, com que energia. Então comece a agir assim. Haja com firmeza, até que ela se torne natural. Faça um esforço para pensar com clareza, até que ela se torne óbvia. Se converta em pessoa corajosa, até que a coragem te acompanhe sem esforço. Para se sentir abundante, você precisa primeiro pensar, falar e se mover como alguém que já vive a abundância, mesmo que por fora tudo diga o contrário. Isso não é mentira, isso é identidade sendo treinada. E pessoas abundantes fazem isso todos os dias. Se essa virada já começou em você, comenta aqui embaixo. Estou treinando minha vitória. E quando isso acontece, você deixa de perseguir resultados e começa a atrair o que já estava preparado para você. 5. Pessoas abundantes têm presença. Antes mesmo de você dizer uma palavra, o mundo já entendeu sua mensagem. Porque a forma como você caminha, senta, olha e ocupa um espaço, fala por você, mesmo em silêncio. O corpo é um discurso mudo, mas poderoso. Ele revela o quanto você se respeita, o quanto acredita em si e o quanto está pronto para crescer. Se você vive com os ombros caídos, fala baixo, evita olhares e se move como quem está sempre pedindo desculpas por existir, isso não é só um reflexo da insegurança, é também um reforço inconsciente dela. Porque quando você se encolhe por fora, seu cérebro aprende a se encolher por dentro também. Agora imagine o contrário. Imagine que você está saindo da casa dos seus sonhos, entrando no carro que você sempre quis, indo para a reunião mais importante da sua vida, vestindo a roupa que mais valoriza quem você é. Como você agiria nesse dia? Você respiraria mais fundo, olharia com mais firmeza, caminharia com mais intenção. E aqui está a chave. Essa sensação pode ser trazida para o agora. Você pode se mover hoje como alguém que já está construindo esse futuro, e quando faz isso, sua energia muda. E sua mente acompanha, porque o seu cérebro está o tempo todo observando o seu corpo e ajustando sua autoimagem com base no que você faz. É por isso que gestos simples, levantar a cabeça, endireitar a postura, olhar nos olhos, falar com clareza, têm tanto poder. Eles não são apenas aparência, eles são prática de identidade. Eles ensinam o corpo a se sentir no comando. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso começa com o domínio daquilo que você expressa sem perceber. Não se trata de fingir algo que você não é. Trata-se de se alinhar no corpo com a pessoa que você já decidiu se tornar. Aquela versão sua que está nascendo e só precisa de espaço para crescer. Você não precisa de roupas caras, mas precisa de intenção, de presença, de gestos que mostram: eu sei o que estou fazendo aqui. Porque quem caminha com direção, mesmo sem saber o final, já inspira confiança. Hoje, preste atenção no seu corpo, no seu tom de voz, no seu jeito de sentar. E se pergunte: isso combina com quem eu estou me tornando? Ou ainda carrega os traços da versão antiga que você já decidiu deixar para trás? A transformação começa no corpo, a identidade vem logo depois. E pessoas abundantes sabem disso. Elas não apenas pensam diferente, elas se movem como quem já sabe onde vai chegar. Reafirme isso, comente aqui: minha presença já carrega meu futuro. Porque quando o corpo começa a agir com propósito, a mente começa a acreditar que tudo é possível. 6. Pessoas abundantes escolhem com cuidado a voz que escutam por dentro. Você não espera morrer de sede para beber água, então por que continua esperando quebrar por dentro para começar a se tratar com respeito? A forma como você fala consigo mesmo define muito mais do que você imagina. Ela molda sua autoconfiança, ela reforça ou sabota sua capacidade de reagir diante das dificuldades. E o mais preocupante, muita gente está travada na vida por causa de uma única coisa:
a voz interna errada. Você quer mudar? Então troque o tom. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. Não é sobre se bajular, é sobre se apoiar. Aprender a corrigir sem destruir, direcionar sem humilhar. É começar a ser um aliado, não um inimigo para si mesmo. Porque o que você ouve em silêncio todos os dias define a vida que você vive em voz alta. Frases como: sou péssimo com isso, nunca vou conseguir, não é para mim, parecem inofensivas. Mas são repetições mentais que viram trilha sonora. E o seu cérebro, que é treinável, não questiona se é verdade ou não. Ele apenas grava e responde. Hoje, a neurociência chama isso de neuroplasticidade. Mas os estoicos já intuíram isso há 2000 anos. Como disse Marco Aurélio, a cor dos seus pensamentos determina a cor da sua vida. Ou seja, você repete, ele acredita, você reforça, ele se adapta. E sem perceber, o ato de se diminuir vira hábito, vira sua identidade, vira os seus limites. E aí, você se pergunta, por que eu não consigo mudar? Mas como mudar se você continua alimentando a mesma história que quer abandonar? Pense em um exemplo real. Alguém decide voltar a estudar depois de muitos anos, compra os materiais, assiste às primeiras aulas, mas no primeiro erro, aquela velha voz aparece. Você já está velho para isso. Ou, nem o básico você entende. E ao invés de ajustar o caminho, essa pessoa começa a duvidar de si e desiste. Agora, imagine que ela ouve outra voz. Todo começo é difícil, mas você teve coragem de tentar, ou melhor errar aprendendo do que desistir antes de ver até onde pode chegar. Percebe a diferença? Não é sobre motivação rasa, é sobre apoio interno real. Porque ninguém desiste de um sonho por incapacidade. As pessoas desistem porque estão sozinhas dentro da própria cabeça. Epicteto dizia: a tua mente será da forma que tu a moldares. E moldar a mente exige uma reeducação ativa da voz que fala dentro de você. Seu cérebro responde ao tom que você usa com você mesmo. Se você se chama de burro, ele acredita. Se você se lembra que está aprendendo, ele relaxa e aprende melhor. Essa diferença muda tudo. Como você estuda, como enfrenta críticas, como se recupera de um erro. Você não precisa passar pano para seus erros, mas precisa parar de se atacar. Pense como um treinador de verdade. Firme, mas justo. Corrige, mas não humilha. Exige, mas apoia. Porque a voz que você cultiva em silêncio molda a versão que você mostra para o mundo. E se você quer agir como uma pessoa abundante, precisa começar por dentro, trocando o discurso da autocrítica tóxica pela linguagem de crescimento. Comenta aqui: estou mudando a voz que mora em mim. Porque quem aprende a se tratar com respeito, começa a conquistar o que antes parecia inalcançável. 7. Pessoas abundantes pagam o preço antes da recompensa. Quem já chegou onde você quer chegar, pagou o preço antes da recompensa. Acordou cedo, quando podia ceder ao conforto, disse não para distrações, mesmo querendo dizer sim. Abriu mão do fácil e escolheu o que era certo. Se você quer viver com mais liberdade, mais propósito, mais respeito por si mesmo, comece agora a agir como quem já está a caminho. Porque cada escolha difícil feita hoje é um tijolo real no futuro que você quer habitar. Quer ser disciplinado? Então acorde como alguém disciplinado, mesmo que a cama te chame. Quer ser reconhecido? Então estude, pratique, insista, mesmo quando não houver ninguém assistindo. Quer um futuro mais leve? Então aprenda a administrar o hoje. Aprenda a educação financeira. Viva dentro das suas possibilidades hoje. Diga os nãos necessários e ajuste o caminho. Você não precisa esperar conquistar algo para agir como se já tivesse chegado. É justamente quando você age como se fosse que começa a se tornar.
Pense em um atleta. Ele ainda não subiu no pódio, mas já treina como campeão, já se alimenta como campeão, já dorme como campeão. E não é apenas o corpo que se prepara, é a mente que começa a entender. Isso já é parte de quem eu sou. Marco Aurélio dizia: o que for difícil de suportar, torna-se valioso ao ser superado, porque o sacrifício não é punição, é construção. É uma declaração silenciosa de que você sabe onde quer chegar e está disposto a pagar o preço por isso. O erro está em pensar que o esforço vem depois do sucesso. Na verdade, o esforço é o próprio sucesso em movimento. Toda vez que você escolhe o difícil, a leitura em vez da distração, o treino em vez da preguiça, o silêncio em vez da reação impulsiva, você não está apenas sendo forte. Você está praticando a vida da pessoa que deseja se tornar. Agora se pergunta, se você já fosse essa pessoa, quais sacrifícios faria naturalmente? Então comece por eles, não sabe por onde? Observe quem já está lá. Alguém saudável, como essa pessoa pensa? Alguém bem-sucedido, qual sua rotina, seus limites, sua relação com o dinheiro? Alguém calmo, como ele reage diante do caos? Alguém generoso, como essa pessoa se posiciona diante da vida? Estude essas atitudes e não apenas admire de longe, traga isso para a sua vida. Porque quando você começa a agir com mentalidade de abundância, mesmo antes de ter os resultados, o mundo percebe. As portas que antes pareciam fechadas começam a se mover. As pessoas sentem sua firmeza, seu foco, sua intenção. E oportunidades que antes te ignoravam, agora reconhecem o espaço que você está pronto para ocupar. A abundância não chega por sorte. Ela responde ao nível de presença com que você se comporta. E quanto mais você vive como alguém comprometido com o que quer construir, mais o mundo entende que você está pronto para receber. Se essa escolha já está em curso, comenta aqui: estou pagando o preço pela minha evolução. Porque a vida cobra um preço de todos, mas só os que pagam com coragem recebem com consistência. 8. Não se limite pelo medo do que os outros vão pensar. Nada paralisa tanto quanto o medo do julgamento. Você sabe o que quer dizer, sabe o que gostaria de fazer. Mas no instante em que pensa em se expressar, sua mente já antecipa os olhares, as críticas, os sorrisos de canto de boca. Você não posta o que pensa, porque já imagina que vão rir. Você não tenta o novo, porque escuta mentalmente as vozes que nem chegaram a te criticar. Esse tipo de medo é sutil. Ele não te impede com força, ele te convence com lógica. Vai parecer forçado. Não é o momento. E se ninguém gostar? E assim, você guarda ideias, opiniões, talentos. E aos poucos, começa a esquecer o que é agir por si mesmo. Você tem medo de parecer exagerado, de ser mal interpretado, de não ser compreendido? Tudo bem. Todo mundo que cresceu de verdade já sentiu isso. Mas eles continuaram, porque estavam mais comprometidos com a verdade do que com o aplauso. O medo de parecer impostor é o pedágio de quem está em transição. Pague e siga. Porque a verdade é dura, mas libertadora. As pessoas já estão te julgando, mesmo que você não diga nada, mesmo que você tente agradar, mesmo que você se esconda. Alguém vai criticar, sempre. Então por que não ser julgado por ser você, em vez de ser elogiado por sustentar uma versão que não te representa? Pense numa situação real. Uma mulher sonha em criar um canal de culinária no YouTube, mas nunca grava um vídeo porque tem vergonha da própria voz. Se compara com quem já tem anos de câmera, esquece que todo mundo começa do zero e se sabota antes mesmo de tentar. Enquanto isso, outra pessoa com menos técnica, menos recursos, mas com mais coragem, vai lá, grava, erra, aprende, cresce. Epicteto dizia: se quiseres ser bom, consente em parecer tolo. Ou seja, aceite parecer estranho no início.
Aceite não agradar todo mundo. Aceite o desconforto de ser diferente, porque ele é o preço da liberdade. Se você não tiver coragem de ser quem é, vai acabar vivendo uma vida escrita pelos outros. Vai se tornar um personagem e o mundo nunca vai conhecer a sua essência. A liberdade começa quando você para de pedir permissão, e quando isso acontece, tudo muda. Sua postura, suas decisões, os relacionamentos que você mantém, porque quem não se curva ao julgamento dos outros, finalmente pode andar de cabeça erguida. Se essa chave virou em você, comenta aqui: eu não peço mais permissão para ser quem sou, porque pessoas abundantes sabem. A única aprovação que você precisa para começar a viver é a sua. 9. Pessoas abundantes tratam desafios como parte do caminho. Todo mundo quer crescer, mas quase ninguém quer ser testado. Só que não existe evolução sem confronto. Quem quer viver uma vida maior precisa parar de fugir das provas que ela traz. Porque os testes não são castigos, são convites à superação. São filtros naturais que separam o desejo da decisão. A vida não vai perguntar se você está pronto, ela simplesmente vai colocar algo difícil no seu caminho, de repente, sem aviso, e vai observar. Você vai recuar ou vai usar isso como combustível? Tem gente que, diante da primeira dificuldade, já desiste, vê o obstáculo como ameaça, interpreta o desafio como um ataque pessoal. Mas pessoas abundantes pensam diferente. Elas respiram fundo, ajustam o foco e encaram como um treino. Sabem que errar faz parte, mas ficar parado nunca foi opção. Pense numa maratona, na largada, todos parecem confiantes, mas a verdade aparece no meio do caminho. Quando surge aquela subida difícil que exige tudo, é ali que se separa quem só queria aparecer, de quem veio para vencer. Uns reclamam, diminuem o ritmo, olham para os lados. Outros apertam o passo, porque conseguem enxergar que aquela subida não é o fim. É apenas o filtro entre o conforto e a superação. Marco Aurélio dizia: Deus não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa para crescer. E muitas vezes, o que você mais precisa é justamente aquilo que mais te tira da zona de controle. Uma crítica inesperada, um plano que falha, uma decepção que vira gatilho de transformação. A vida não está tentando te derrubar, ela está tentando te revelar, e se você recua diante de todo o desafio, nunca vai descobrir do que é feito. Não é o obstáculo que te trava, é a forma como você o interpreta. E quando você muda essa interpretação, sua visão de mundo também muda. A dor pode virar força, a queda se transforma em impulso, o desafio vira uma preparação. Então repete para si mesmo agora: a vida não está contra mim, ela está me moldando. E comenta aqui embaixo: estou tratando cada desafio como um degrau. Porque é exatamente assim que pessoas abundantes caminham. Elas não fogem da subida, elas sobem com propósito. 10. Haja como quem já decidiu ser. A sua transformação não começa com discurso, começa com atitude. Você pode dizer que vai mudar, que agora é para valer, mas se repete os mesmos hábitos e justifica com as mesmas desculpas, sua mente entende que é só mais uma ilusão. O seu cérebro não aprende com o que você deseja, aprende com o que você reforça. Se você diz, vou acordar cedo, mas continua apertando soneca, ele entende. Isso não é prioridade. Se você afirma que vai se exercitar, mas vive adiando, ele registra. Essa intenção não se sustenta. E quando nem você acredita mais na sua palavra, tudo começa a desmoronar por dentro. Porque nada à sua volta se mantém de pé, quando a sua base interna está rachada pela incoerência. Pense em alguém que quer ser mais produtivo. Faz listas, consome conteúdos sobre foco, posta frases motivacionais, mas vive refém das redes, da procrastinação, da falta de direção. A intenção existe, mas a prática grita o contrário. Epicteto dizia: não te vanglories por saber o que deve ser feito.
age. Porque o conhecimento sem ação não transforma ninguém. A mudança real não começa com grandes gestos, ela começa em pequenas decisões firmes. Desligar o celular, manter uma palavra simples, enfrentar a preguiça com ação, finalizar o que começou mesmo sem motivação. Você quer ser mais confiante? Então pare de alimentar a dúvida em cada movimento. Quer ser mais disciplinado? Então haja como alguém que honra o próprio tempo. Quer ter mais presença? Esteja inteiro onde estiver, sem metade da mente no mundo e a outra no celular. Você não vai se tornar alguém forte por acaso, vai se tornar porque decidiu agir com força mesmo nos dias em que se sente fraco e porque continua, mesmo quando ninguém reconhece. É por isso que tanta gente desiste, porque espera que a mudança chegue antes da ação. Mas o caminho real é esse. Você só começa a se sentir diferente quando começa a se comportar diferente. Pessoas abundantes e bem-sucedidas vivem isso na prática. Elas não esperam segurança emocional para começar. Elas começam e a segurança nasce no processo. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você já despertou. Você saiu do piloto automático, enxergou os próprios padrões e isso, por si só, já muda tudo. Você não precisa ser perfeito amanhã, mas precisa mostrar, com pequenos gestos, que está levando sua própria evolução a sério. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo como uma boa pessoa deve ser, seja uma. Então pare de esperar que a confiança venha sozinha. Pense como alguém que já vive com abundância. Haja como alguém que já está construindo resultados. E repita isso com tanta firmeza que o mundo não tenha escolha a não ser reconhecer. Comenta aqui: estou vivendo como quem já venceu. Porque o mundo não responde ao que você promete, ele responde àquilo que você pratica. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está pronto para virar a chave. Às vezes, uma frase sincera vale mais do que 1000 tentativas frustradas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.